Esses dias eu estou falando sobre Lucas capítulo 4, esse é o penúltimo culto desse estudo, onde Jesus deu o decreto de Nazaré. No versículo 18, ele começa dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aí ele dá 6 vertentes que o ministério dele deveria ter. E nós somos os sucessores de Jesus. Nós devemos então simplesmente prestar atenção nesses casos aqui e fazer tudo para a gente executar a vontade de Deus. Ele fala assim: pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós também fomos ungidos com o Espírito Santo para evangelizar aqueles que não conhecem Deus. Pobre aqui não é simplesmente aquela pessoa que está sem recursos materiais, que ganha pouco e que está sempre precisando de uma benção. O pobre aqui é aquela pessoa que não tem Deus com ela. Pode ser rica, espiritualmente falando, ela é pobre, não sabe resistir uma dor, mandar o mal embora, e ela então precisa de ser alimentada com a palavra de Deus, e nós temos que evangelizá-la, contar para essa pessoa, seja ela quem for, que a coisa mais simples hoje, a coisa mais importante da vida é a mais simples a se fazer, que é ouvir a palavra de Deus e acreditar no que ela fala. Porque a palavra de Deus, meu irmão, só por ela existir, a Bíblia, já prova que isso aqui tem Deus dentro dele. Esse livro foi escrito por mais ou menos 1.600 anos. Um escritor, muitos deles, não sabia o que o outro escreveu. E um segue a história do outro. Tudo centraliza em Jesus. E quanto mais Deus abrir a palavra para você, mais você vai entender dos tesouros que tem aqui dentro. Não tem outro livro no mundo que tem isso. Até parece que a Bíblia terminou de ser escrita ontem à noite. Ela é tão atual que você... Não, mas é exatamente o que nós estamos passando hoje. Porque Deus fez isso para o ser humano. E aí a pessoa, aprendendo a palavra, vai ser bem-sucedida. Evangelizar é dar para a pessoa a boa notícia. E continua dizendo: enviou-me a curar os quebrantados do coração. Pessoas que se quebrantaram diante de Deus. Às vezes elas não estão doentes, mas estão fisicamente, mas estão doentes moralmente, que o diabo tomou e fez delas pessoas completamente destruídas. Então, a gente dando a palavra para a pessoa, ela se quebranta, ela se enfraquece daquela arrogância que ela tinha, daquela tara que ela tinha para fazer a coisa errada. E quando essa pessoa ela toma essa atitude, ao Senhor Deus, então, ela se arrepende, que Deus dá o arrependimento a ela fica realmente numa situação difícil. Aí o que acontece? O Senhor Deus vai e dá para essa pessoa o arrependimento, então ela pode ser curada. Não importa como é a transgressão dela, pode ser um traficante, pode ser um desonesto, um ladrão, um que pega a carteira dos outros, ou que pega o celular na rua, ou um que faz grandes roubos, está no crime mesmo. A hora que essa pessoa entender que a solução dela já foi providenciada e crer, Jesus entra em ação. Nós temos que curar essas pessoas, mas para curar nós temos que pregar. Ela tem que sentir, e a prova que ela está pronta é quando ela se arrepende. Não adianta ela ser muito simpática: não, eu vou vir para a igreja agora eu vou ser uma pessoa diferente. Não, é quando diz: olha, eu realmente preciso de Deus, só Deus para me ajudar a tirar. Aí Deus ajuda, e a ordem é curar os quebrantados do coração. Ficaram quebrantados, se amoleceram diante de Deus, está na hora de fazer a obra. Não espere outra coisa. Tem para ser curado, tem que ser quebrantado. Você que quer a cura. Missionário, doutor, diagnosticou uma doença horrível, não vou nem falar o nome para o senhor. Dá para Deus me curar? Ouça o Evangelho. Vai crendo. Na hora que você estiver quebrantado mesmo, que Deus quebrantou você, você sentiu, você toma uma decisão, é abrir e fechar de olhos. Amanhã eu já sou de Jesus há tantos anos.
Tem muita gente que confunde ser da igreja, que é um lugar muito bom, um lugar decente, música boa, palavra boa, com a conversão. Conversão é diferente. Você pode converter-se numa igreja muito famosa, que tem um pessoal que canta muito bem, pastor muito educado, e pode converter numa igrejinha de madeira simples lá, que o pastor só sabe, coitadinho, não foi à escola, nós vai fazer uma oração, hoje Deus vai curar todos vocês. Mas se ele está falando por Deus, Deus cura, pessoal. Você se quebranta, você entendeu a coisa, o negócio é o quebrantamento. Aí a outra vertente é apregoar a liberdade aos cativos. Isso nós já vimos e fizemos aqui no último culto, porque eu inverti a ordem, seria o quarto, mas quando eu vi que o terceiro e o quinto se unem, aí eu inverti a ordem. Eu dei primeiro dar vista aos cegos, aí preguei no último agora, pregoar a liberdade dos cativos, para poder ficar a sequência certa, e pôr em liberdade os oprimidos. Irmão, a igreja tem esse poder. Nós somos ungidos para pôr em liberdade qualquer pessoa que está oprimida. Ela pode ter sido enfeitiçada na pior bruxaria que já fizeram, a coisa parece que não dá certo, mas na hora que essa pessoa presta atenção no que diz a palavra de Deus, ela vai ficar em liberdade se o pregador tiver consagrado e usar o poder de Deus. Porque se ele faz a obra na carne, não vai dar certo não. O povo dele vai ficar só sofrendo. Aí diz aqui, pôr liberdade o oprimido. Depois que nós entramos em liberdade, o demônio não para de tentar a gente não. Eu falei disso no último culto. Vamos para Gálatas capítulo 5. O demônio é o seguinte, ele quer nos destruir mesmo, ele nunca vai deixar. Ele tentou Jesus até a última hora, e Jesus só tinha uma resposta para ele: está escrito, e repreendia e mandava embora. Nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que viver na palavra do Senhor, para a gente poder tomar posse da bênção. Aqui diz o seguinte em Gálatas 5:1, Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós temos que perseverar na liberdade, estar firme, do contrário nós não vamos ser abençoados. Ele já nos libertou. E fala mais o seguinte aqui: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A pessoa era prostituída de todo jeito, mas o demônio fala: só uma vezinha, olha esse programa. Se é homem, vê se essa mulher é bonita. Se é mulher, vê se esse homem é bonito. Eu vou ver só para curiosidade. Curiosidade, já está pego. Eu não quero saber disso, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo para mim se fez novo. E repreende o bicho na hora. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo e eu vou ser santo, que eu vou morar com Deus no céu. E acabou, não discute com o diabo não, toma a decisão e fica firme. Você tem que ficar firme na liberdade com que Cristo libertou você, e não tornar-se a se meter debaixo do jugo de servidão. Aí começa a fazer coisas extras, e quando vê, já está preso pelo bicho, e às vezes está completamente pior do que era antes, porque quando o espírito maligno sai do homem, Jesus disse, ou de uma mulher, do ser humano, ele tenta voltar, mas ele é astuto, ele sabe, se Jesus estiver ali, não pode. Ele vem de mansinho e olha, joga umas iscas e vê que a pessoa está, o coração dela varrido, limpinho e ornamentado, bem decorado. O que ele faz? Chama os colegas dele e vem mais 7 piores, aí fica o estado pior. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, fique firme na liberdade com que Cristo libertou você. Missionário, eu sei que aconteceu em mim, eu sei que está acontecendo em mim agora, então vamos libertar você. E aquela decisão é que vai fazer. Eu disse aqui no culto anterior o seguinte: às vezes uma palavra, a pessoa não quer nada com Deus. Eu falei, até quem coloca a nossa TV em casa. Coloca a nossa TV, a família está toda desunida, aquilo ali não é um lar, aquilo ali é uma rinha de briga mesmo, todo mundo brigando. Aí, mas uma palavrinha que colocou na nossa TV, saltou os olhos da pessoa e ele aceitou aquela palavra. Já foi uma grande obra. Porque aquela palavra vai trazer outras.
Jesus disse: a quem tem, mais se lhe dará, não importa a quantidade. Aí deixa, não apressa, não fica forçando uma conversão, não. Deixa que Deus faz a obra e vai fazendo. Daqui a pouquinho a pessoa está aos pés de Cristo suplicando misericórdia. A quem tem, mais se lhe dará, e a quem não tem, até o que pensa tem lhe será tirado. Então você fica firme na liberdade com Cristo libertou e não se torna a meter debaixo do jugo da servidão. O pecado é o jugo da servidão. É só com misericórdia de Deus que uma pessoa deixa de roubar, deixa de prostituir, deixa de contar mentira. Olha, mas é uma tentação, e deixa de ser fofoqueiro também. A língua, quando sabe um negócio, fica parece até coçando. Sabe, eu vou te contar uma coisa só para você não conta para ninguém não. O outro vai a mesma coisa, porque a cidade toda sabe. Misericórdia. Deus não mostra algumas coisas para as pessoas, porque elas ainda não aprenderam a refrear a língua. Agora vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 25, é depois do Hebreus, quase chegando ao Apocalipse. Apocalipse traz para frente é Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, vou entrar para frente. Aí vem Tiago, capítulo 1, versículo 25. Isso aqui é a coisa mais linda, essa declaração. Aquele, porém, vamos prestar atenção agora, que já começa falando isso. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. O Evangelho é chamado da lei perfeita da liberdade. Você quer ser bem-sucedido? Atente bem, preste atenção, examine com cuidado, assim, com muito zelo, atentando, prestando atenção até a palavra soltar o seu coração, você entendê-la. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Se não perseverar, não tem jeito. É batalha que você está travando para a sua libertação, para você sair da garra do inimigo e passar a ser de Deus. Não sendo ouvinte esquecido. Muitos são, aprenderam, mas esqueceram. Não lembro mais. Eu gostei quando o missionário falou, aí traga um papel da próxima vez que vier, uma caneta, soltou os olhos, você escreve a frase, escreve a coisa ali. Assim você vai lembrar depois. Então até a citação bíblica, Tiago 1,25, aqui esquece muito, a gente esquece 80% que nós ouvimos, quando estamos bem. Imagina os que já estão com probleminha assim de mente fraca, aí esquece 95%, 98%, nem lembra mais. Então, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da verdade, e nisso persevera, tem que perseverar. Não, Deus falou comigo, essa bênção é minha, eu vou buscar e não deixo. Se não, meu irmão, você diz para todo mundo que se converteu, você deixou a prostituição, deixou o roubo, deixou tudo. Que coisa bonita, ser um cidadão bem. Mas deu um pouquinho secar de novo. Deixou a bebida, deixou o cigarro, daí um pouquinho secar, e misericórdia. Mas só uma vezinha só, ninguém está vendo? Dá uma bala de hortelã aí. Não é para os outros ver, é o demônio que sabe que você é fraco. Esse é homem, tem que ser macho. É mulher, tem que ser macha. Eu falo feminina, mas feminino você é meio mole, então nessa hora você tem que ser soldado ali, sargentão, bater o pé no chão, aqui não vai acontecer mais isso. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Irmão, em qualquer situação, determine, ore, busque a Deus. Eu estou autorizado a ser fazedor da obra e vou fazer. O que vai acontecer com você? Este tal será bem-aventurado no seu feito. E Deus vai lhe dar essa vitória. Eu estou falando da liberdade. Como é que Jesus punha o povo em liberdade, pessoal? Em Lucas 9, versículo 1, ele chama os 12 apóstolos e dá para eles, vamos ver o Lucas 9 aqui, versículo 1. Jesus chama os 12 apóstolos e está escrito assim, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Autoridade e poder, sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa era a vontade de Jesus, que ele chegasse e explicasse. Porque a pessoa às vezes não está presa só com coisa de demônio, está presa também com doença.
E às vezes não é nem demônio, mas é um vício bobo que a pessoa pegou e ficou preso naquele vício. Ficou presa. Então temos que libertar a pessoa. Ele mandou 9. Mas ele viu que a obra era pouca com 9. Mandou 12, desculpa-me. Ele mandou de Lucas 9. Aí no Lucas 10, ele diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a toda cidade, lugar onde ele havia de ir. E ele disse para eles o seguinte, isso aqui no versículo de número 7. E ficar na mesma casa, comendo, bebendo o que estiver, pois digo ao trabalhador, é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vou receber, comei que vos puder diante, e curai os enfermos que nela houver. Só disse a eles para curar os enfermos. E eles foram naquela fé. Eram 70, já tinha agora 82 pessoas. 12 mais 70. Ainda tinha mais um que Jesus não tinha mandado, mas ele estava lá expulsando demônio. Até os discípulos proibiram. Jesus, não proíba não. Quem não é contra nós é por nós. Deixa ele fazer a obra lá. E deixou o homem fazer, era 83. 83 pessoas ungidas por Jesus fazem uma diferença. Eles são capazes de fazer uma nação do tamanho da nossa, em pouco tempo, ser toda cristã. Desde que eles não desviem para outra coisa, só ficar no ministério. Aí volta os 70 falando. Olha o que eles voltaram falando aqui para Jesus. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria. Irmão, não tem outro jeito de servir a Deus a não ser com alegria. A gente tem que ir com alegria, até nos lugares mais perigosos e mais difíceis. Ah, não, eu vou sofrer muito, eu tenho que andar 10 horas para pregar. Agradeça a Deus que é só 10 horas. E você vai fazer um benefício. Vai, acorda de madrugada, chega lá pelo meio-dia, lá, ora pelo povo, abençoa, e depois sai de lá, depois da reunião, e anda mais 10 horas para casa. Chega de madrugada em casa de novo, com o trabalho feito. Eles foram a pé. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios sujeitam. Olha que coisa séria. Jesus não tinha mandado expulsar demônio, só mandou curar o enfermo. Mas Jesus sabia tudo que vai acontecer, ele foi observando eles. Sabe o que ele disse? E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu, do mundo espiritual. Cada vez que está um demônio, o chefe dele, o Satanás, tinha uma queda lá. E Jesus via isso. Isso alega o coração de Deus. Cada vez que você planta a semente numa pessoa, isso vai alegrar o coração de Deus, porque aquela pessoa recebeu pouquinho, depois recebe mais pouquinho, daqui um dia dá um verdadeiro evangelizador. Não, quem der, ainda que seja um copo de água fria, uma pessoa em nome de Jesus vai receber uma recompensa. Não é uma aguinha só para parar a sede, não. Ele está fazendo uma metáfora aqui, comparando com o que faz um copo d'água. Uma palavra simples que você dá pode fazer uma pessoa deixar de suicidar-se ou mudar de vida completamente. Então sempre peça a Deus uma palavra e nunca deixe o demônio pôr na sua boca. Eu não sei falar de Jesus. Dos outros você sabe falar de Jesus, não sabe, né? Como é que é isso? Ele só sabe falar mal? Fala bem do que ele fez por você, é só contar. Vamos continuar agora aqui, olha. Aí olha o que Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Aí naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha, sabe de uma coisa? Deus conhece você, Ele que trouxe você para o Evangelho. Você está começando agora, continue. Não se apresse não, deixa Deus terminar a obra. Se você crê no que Ele está falando para você, em pouco tempo os seus problemas estão resolvidos.